A capacidade de um homem em controlar o próprio destino não começa em seus bolsos nem em suas conexões, mas no exato milímetro onde os pensamentos se transformam em convicção, um terreno que a Bíblia chama de coração. Napoleão Hill, um dos maiores estudiosos da natureza humana no século passado, percebeu o que o livro de Provérbios já ensinava há milênios, que a perspectiva de um homem molda a sua realidade. Se você permanecer comigo pelos próximos instantes, entenderá por que a maioria das pessoas tenta mudar suas vidas através da força bruta, enquanto apenas uma pequena elite descobre o atalho espiritual do pensamento focado. Deixe seu amém aqui embaixo, pois essa verdade não é apenas um conselho de sucesso, é um princípio de semeadura que pode alinhar o seu propósito com a vontade de Deus hoje mesmo. Respire fundo agora, porque esta conversa vai exigir que você abandone a pressa do mundo moderno e se coloque em uma postura de prontidão. Não estamos aqui apenas para debater estratégias de negócios ou psicologia de sucesso, mas para olhar para as ferramentas de que você já dispõe e entender por que elas estão bloqueadas por crenças que não te pertencem. A Bíblia nos lembra que as armas da nossa milícia não são carnais, e é exatamente nesse campo invisível, a mente, que as grandes batalhas da vida são ganhas ou perdidas antes mesmo do dia começar. Prepare o coração, tire as distrações de perto e entenda que, assim como no Salmo 1, o homem que medita na direção certa é como uma árvore cujas raízes alcançam águas profundas, independentemente da estação. O princípio fundamental que Hill observou e que encontra eco total na sabedoria das Escrituras reside no conceito de que o que habita permanentemente o campo de visão da sua mente acaba por se tornar a sua realidade material. Pense em um agricultor que deseja uma colheita de trigo. Se ele passar o tempo todo mentalizando joio, ou pior, focando na falta de chuva, o medo se torna sua estratégia de colheita. Hill chamava isso de dominância do pensamento. As Escrituras simplificam isso de maneira ainda mais cortante. Aquilo que um homem colhe é invariavelmente o que ele semeou. Se o seu pensamento é de derrota, de insuficiência ou de medo paralisante, sua mente está enviando sinais constantes para que o seu comportamento crie as situações exatas que confirmarão esse fracasso. Mudar a mente, portanto, não é sobre ilusão positiva, é sobre redefinir a frequência com que você opera perante o Senhor. Existe um detalhe que a maioria dos que tentam aplicar princípios de sucesso ignora, e que causa quase todo o esgotamento mental observado hoje. As pessoas buscam a mudança como quem busca um objeto perdido na rua, esperando encontrá-lo por sorte. Mas a mente não funciona assim. A mente é um refletor e, ao mesmo tempo, um seletor. Se você não determinar o padrão de entrada, aquilo com que você nutre seus olhos e seus ouvidos, o ambiente externo fará esse serviço para você. É por isso que, para muitos, a vida é uma repetição cíclica de problemas financeiros, relacionamentos quebrados e frustração. Eles não mudaram o input, o que entra, mas esperam um output, o que sai diferente. Napoleão Hill falava sobre ter um objetivo principal definido. A Bíblia fala sobre ter o coração postado na rocha. O conceito é o mesmo. A clareza elimina a dispersão. Quando observamos a história de Neemias, percebemos que o plano para reconstruir os muros de Jerusalém não nasceu do nada. Nasceu de uma atenção fixa e inabalável, que causou o que muitos chamariam de obsessão santa. A mente de Neemias estava tão cheia de um único propósito que, quando os inimigos tentaram desviá-lo com convites vãos, ele simplesmente não pôde descer ao nível deles. Ele disse: "Estou fazendo uma grande obra e não posso descer." Essa é a essência do domínio mental.
A capacidade de manter a imagem do seu propósito à frente, tão vívida que as distrações e as vozes do medo perdem o poder de persuasão. Se a sua mente hoje está mais ocupada com o que pode dar errado, com a crítica dos outros ou com a escassez que você vê no espelho, você não está no comando da sua embarcação. Você é apenas um passageiro de uma tempestade. Considere a repetição como a lei fundamental da autoridade mental. Talvez você já tenha ouvido que a prática leva à perfeição. Mas no reino, a prática nada mais é do que a repetição constante da verdade para que ela engula a mentira. Muitos de nós, ao sentirmos o peso da ansiedade, começamos imediatamente a alimentar esse sentimento com cenários catastróficos. Isso não é um acidente, é um hábito mental arraigado que exige uma intervenção agressiva. O apóstolo Paulo orientou que os pensamentos devem ser cativos. E veja bem, ser cativo significa não ter liberdade própria. Significa que você precisa olhar para o medo e dizer: você não tem permissão para habitar aqui. O lugar onde você está será ocupado pela promessa de que o Senhor cuida de mim. É uma substituição, não uma supressão. Não se esvazia uma mente sem substituir o conteúdo. O erro comum é tentar não pensar em uma preocupação específica, o que, ironicamente, força o cérebro a pensar exatamente naquilo. É como se eu lhe pedisse agora para não pensar em um leão faminto parado atrás de você. Imediatamente, você vê o leão. O sucesso de uma mente que muda de direção depende da capacidade de sobrepor a imagem do medo pela imagem do plano ou da promessa. É substituir a dúvida pela ação, ou no caso cristão, pela adoração e pela lembrança do que ele já fez. Hill sugere que o desejo deve se tornar uma forma de fé. E na Bíblia, a fé é a certeza de coisas que ainda não se veem. Note a coincidência perfeita entre a observação humana de um autor de sucesso e a verdade imutável das Escrituras. O ponto de união entre a mente humana e o sucesso é a convicção. Agora, para que você não veja isso como uma teoria vaga, vamos olhar para o mecanismo da visualização providencial. Se você acorda sem um alvo, você está permitindo que o acaso dite o seu valor. A vida bíblica de José do Egito é o exemplo definitivo de uma mente que, mesmo na cova, mesmo na prisão, mantinha a visão do propósito que Deus havia plantado. Ele não se permitiu ser apenas um escravo ou um prisioneiro mentalmente. Enquanto os outros viam paredes e correntes, José via a oportunidade de servir, de aprender e de se preparar. Ele estava, essencialmente, mantendo a mente ocupada com o futuro que Deus prometeu, e não com o presente que a injustiça humana lhe impôs. Isso mudou a trajetória de uma nação inteira. A resistência que você sente agora, esse desejo de mudar de canal ou de parar de ouvir, é, muitas vezes, apenas o seu cérebro tentando economizar energia. Ele prefere o caminho conhecido, por mais sofrido que seja, do que o esforço consciente de construir novos caminhos. É a zona de conforto da dor. Para que sua mente mude, você terá que pagar o preço de pensar por conta própria, ignorando o ruído das multidões. Salomão, o homem mais sábio da história, pediu a Deus um coração entendido, ou seja, uma mente capacitada para discernir entre o bom e o mal, o útil e o fútil. Esse deve ser o seu pedido diário, pois de nada adianta ter sucesso técnico, dinheiro ou fama se a sua mente for um labirinto de inquietação e vazio existencial. Muitas vezes confundimos propósito com ambição egoísta, e é aí que a mente trava. Eu falava sobre o desire, desejo intenso, mas quando esse desejo é desconectado de uma base moral sólida, ele se torna uma fonte de angústia. Na Bíblia, o desejo é colocado como algo poderoso, mas que deve ser alinhado com a lei do amor. Quando o seu objetivo é algo que abençoa, que edifica e que glorifica a Deus,
A sua mente encontra um tipo de combustível que as pessoas comuns não têm acesso. É o combustível da perseverança vinda do alto. É por isso que gente que parecia incapaz de vencer obstáculos gigantescos acaba superando-os. Eles não estavam lutando por si mesmos apenas, mas por algo maior que a própria sobrevivência. Olhando para a neurociência moderna, que hoje confirma o que a tradição bíblica sempre nos disse, vemos a neuroplasticidade. O seu cérebro é fisicamente moldado pelo que você pensa. Se você insiste nos mesmos padrões, as mesmas trilhas neurais são reforçadas. A renovação da mente, mencionada em Romanos 12:2, é um processo, não um estalo de dedos. É uma disciplina de renovação diária, como alimentar o corpo. Se você não nutre sua mente com a verdade, você está, por padrão, nutrindo-a com o lixo cultural que nos circunda. A mente que muda é aquela que faz uma triagem implacável das entradas. Você corta o acesso do medo, reduz o tempo de exposição ao cinismo e aumenta radicalmente o tempo de meditação no que é puro e edificante. Imagine a sua mente como um jardim de terra fértil. O que está crescendo nele hoje? Existem plantas estranhas que você não lembra de ter plantado? Muitas vezes, essas sementes de desânimo foram jogadas por outras pessoas, em conversas de corredor ou notícias ruins. Se você não tomar as rédeas e decidir plantar conscientemente, através de oração, estudo, meditação e planejamento, o joio vai dominar. E não adianta reclamar da colheita depois. Se você quer frutos de coragem, precisa semear ações de coragem, mesmo que no início sejam pequenas. É a consistência da semente diária que faz o carvalho crescer, não um grande esforço heróico uma vez a cada ano. Napoleon Hill passou décadas entrevistando os homens mais bem-sucedidos do seu tempo e concluiu que o fator determinante era a capacidade de manter o foco sem vacilar frente ao desapontamento. Nas Escrituras, o equivalente a isso é a esperança. Mas não a esperança como um desejo vago, como tomara que aconteça. É a esperança sustentada, uma âncora para a alma. Quando a âncora é lançada em solo seguro, o navio pode balançar na tempestade, mas ele não vai à deriva. A maioria das pessoas que você vê perdidas hoje apenas perderam a conexão com a âncora. Elas estão agindo conforme a maré emocional do momento. Mudança de mente exige que você decida conscientemente ancorar-se em algo maior do que o seu sentimento do momento. A questão central é: até onde você está disposto a ir para proteger o seu foco? Muitos dizem querer o sucesso ou uma vida plena, mas não querem pagar o preço de silenciar o próprio ego. O ego é o maior inimigo da mudança de mente. O ego quer conforto, quer ser validado, quer ter razão, quer ser reconhecido agora, mas a semente demora para germinar. Se você abrir a terra todo dia para ver se a raiz já cresceu, você mata a planta. A mudança exige paciência estratégica. É confiar no processo de Deus e na técnica correta de execução. É entender que o sucesso não é uma linha reta, mas uma curva de aprendizado onde o fracasso, o erro, é, na verdade, uma informação valiosa para ajustar a rota. Se você parar agora e olhar para a sua rotina, o que ela diz sobre o que você deseja para daqui a 5 anos? A rotina é a sua profecia autorrealizável. Napoleão Hill dizia que o pensamento torna-se uma coisa. A Bíblia diz que como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Não é uma metáfora poética, é uma lei da natureza espiritual. O que você reflete hoje, com seus atos e pensamentos recorrentes, é a imagem do seu destino. Se a imagem é desfocada e cheia de medo, o destino será o mesmo. O exercício, portanto, não é apenas ter uma ideia, é transformar essa ideia em uma constante, uma ideia mestra que guia suas manhãs, suas tardes e suas noites. Muitos buscam fórmulas mágicas para mudar suas vidas em uma semana.
A verdade, tanto técnica quanto bíblica, é que a transformação de uma mente é um processo de erosão e construção. Assim como a água que gota a gota vence a pedra, os seus pequenos hábitos mentais, o que você lê ao acordar, o que você ouve no trânsito, as palavras que você usa para descrever sua própria situação, vão esculpindo a sua personalidade e o seu destino. Se você é pessimista na forma como fala, você é escravo de uma mente que já aceitou a derrota. Para mudar isso, é preciso uma disciplina quase militar de correção. Se você se flagra reclamando, pare imediatamente e substitua por um agradecimento. Isso parece simples, mas é a forma de quebrar as correntes da reclamação que mantém a maioria das pessoas estagnadas. A paciência com que você trata o seu próprio crescimento é a medida da sua maturidade. Se você se irrita porque ainda não chegou onde quer, você está apenas confirmando que sua mente ainda está baseada no imediatismo infantil. Napoleão Hill notou que a grande maioria das pessoas abandona seus projetos quando estão a um passo de distância do sucesso, justamente porque a mente, cansada da demora, convence o indivíduo de que o esforço foi em vão. É o deserto. Todo grande personagem bíblico passou por um deserto. O deserto não é o fim, é o lugar onde a mente é calibrada para o destino. Se você está no deserto agora, não peça para sair. Peça a sabedoria para usar o tempo de prova para limpar o que não deve ir com você para a promessa. A pergunta que define o seu progresso não é onde você está, mas qual a qualidade da companhia que você mantém dentro da sua própria cabeça. A mente, quando deixada à deriva, gravita naturalmente para o estado de preocupação, um mecanismo primitivo de defesa que no mundo moderno se tornou um parasita da produtividade. Imagine um terreno baldio cercado por uma cerca alta. Se você não plantar nada nele, ervas daninhas surgirão sem que você precise fazer um único esforço. A sua mente funciona exatamente da mesma maneira. O sucesso não é um acidente, é um cultivo disciplinado. Se você permite que o medo de fracassar ocupe o espaço que deveria ser destinado ao planejamento estratégico, você não está apenas deixando de vencer. Você está ativamente sabotando a sua capacidade de ver as oportunidades que já estão diante de você. Considere agora a natureza das suas decisões diárias. A maioria das pessoas justifica a própria paralisia, argumentando que ainda não possui as condições ideais. Napoleão Hill observou ao longo de décadas de pesquisa que aqueles que conquistaram resultados extraordinários não possuíam nada além de uma decisão clara e um plano adaptável. A condição ideal é um mito que as pessoas usam para adiar o confronto com a própria responsabilidade. Observe as decisões que você tomou nas últimas 24 horas. Quantas foram guiadas pelo desejo de segurança e quantas foram dirigidas pelo ímpeto de evolução? Quando você escolhe a segurança constante, você está, na verdade, aceitando a estagnação. Se você quer algo novo, precisará transitar pelo desconforto de fazer algo que nunca fez antes. O desconforto é o sinal inequívoco de que você está rompendo as bordas de uma zona de limitação que, até hoje, parecia inabalável. Existe um mecanismo curioso sobre como as oportunidades aparecem. Elas raramente chegam embrulhadas em presentes. Frequentemente, chegam disfarçadas de problemas, desafios ou situações que exigem um esforço extra. A mente treinada para o sucesso identifica o potencial escondido onde a mente comum vê apenas uma barreira. Isso liga diretamente com o princípio de que o ambiente externo é, na verdade, um espelho da sua estrutura interna. Se você muda a estrutura, a realidade externa é forçada a se reajustar para acompanhar a nova frequência. Isso não acontece por magia, acontece por foco.
Quando o seu foco se torna inquebrável, quando você decide de forma irrevogável que o objetivo não é uma opção, mas uma necessidade, o seu sistema nervoso começa a filtrar o ambiente à procura de recursos que antes passavam despercebidos. É um processo de calibração silenciosa. Pense em alguém que decide escalar uma montanha íngreme. Se essa pessoa passar todo o tempo olhando para o topo, a distância parecerá insuportável. O desânimo virá e o desistir será o caminho mais lógico para evitar a dor do esforço. Porém, se ela concentrar a visão no próximo passo, na pedra mais próxima ou no trecho de 5 metros à frente, a subida se torna tangível. A sua vida é essa montanha. A grandiosidade do seu objetivo final é necessária para dar a direção, mas a execução cotidiana é o que garante a chegada. A mente precisa de vitórias incrementais para se manter motivada. Cada pequena tarefa concluída hoje, com excelência, envia um sinal ao seu subconsciente de que você é uma pessoa que cumpre o que promete. Esse é o alicerce da autoconfiança inabalável. A confiança não nasce de uma leitura positiva de si mesmo. Ela é o resultado acumulado de ver, repetidamente, a prova de que você faz o que diz que vai fazer. Entender a importância do desapego é outro ponto de virada fundamental. Muitas vezes, a mente fica presa em um projeto, método ou relacionamento que já cumpriu o seu papel, apenas por uma insistência irracional no que é conhecido. A inflexibilidade mental é o cemitério de grandes carreiras. Hill enfatizou a necessidade da chamada resiliência inteligente. Isso significa ter a coragem de mudar de direção sem mudar o destino. Se um caminho está obstruído e todos os sinais apontam que a resistência ali é improdutiva, insistir não é persistência, é teimosia. A diferença entre as duas é a percepção. A percepção só é aguçada por uma mente que está constantemente aberta para receber dados novos e processá-los sem a interferência do ego. O ego quer estar certo, a mente que busca o sucesso quer produzir resultados. Quando você coloca a sua produção acima da sua necessidade de validação pessoal, você se torna imparável. A escassez de resultados muitas vezes não é falta de habilidade, mas falta de clareza sobre o valor que você entrega. O mundo recompensa não apenas quem trabalha duro, mas quem resolve problemas específicos de forma eficaz. Pare por um minuto e pergunte-se: o que eu faço que realmente facilita ou transforma a vida ou o trabalho de alguém? Se você não consegue responder a isso de forma direta, você não tem um negócio nem uma carreira. Você tem uma atividade que pode ser facilmente substituída. A mudança de mentalidade exige que você deixe de pensar como alguém que precisa ser pago pelo seu tempo e comece a pensar como alguém que precisa ser pago pelo seu valor. Essa transição exige estudos, dedicação ao aprimoramento contínuo e a disposição de aprender com quem já chegou onde você pretende chegar. A sua resistência a esta ideia é provavelmente o maior indicador de que você precisa implementá-la urgentemente. É comum sentirmos desconforto diante de conceitos que nos exigem uma postura mais ativa e menos passiva frente à vida. Isso acontece porque a nossa mente busca a conservação de energia. Mudar o padrão de comportamento é custoso, é exaustivo. Mas esse custo é um investimento que retorna em liberdade. Imagine o cenário daqui a um ano. Caso você aplique essa nova disciplina de pensamentos e ações, você não terá apenas os resultados que busca, terá se tornado a pessoa capaz de sustentar esses resultados. O sucesso que vem fácil, sem a devida formação da estrutura interna, desaparece tão rápido quanto surgiu, pois o seu recipiente não comporta a abundância.
A transformação mente a mente que propomos aqui é exatamente sobre fortalecer a sua estrutura para que ela consiga conter e gerenciar o crescimento que você está prestes a buscar. Existe uma conexão profunda entre a qualidade do que você consome e a qualidade dos seus outputs mentais. Se você passa horas navegando em conteúdos que promovem o caos, a reclamação ou a fofoca, não espere que sua mente produza ideias de clareza e inovação. O cérebro processa o que lhe é oferecido. Se você o alimenta com o ruído de fundo do desespero alheio, ele se tornará eficiente em gerar desespero próprio. Escolher as suas fontes de informação é uma das decisões mais estratégicas que alguém pode tomar. Substituir a passividade por uma curadoria rigorosa sobre o que entra pelos seus olhos e ouvidos não é isolamento, é preservação. Você está protegendo a sua ferramenta mais valiosa de ser contaminada por frequências que não condizem com a vida que você está projetando. Para manter a mente focada, o método do tempo silencioso é inegociável. Alguns minutos de silêncio, sem nenhuma tela, sem nenhuma música, sem nenhuma interrupção, são suficientes para começar a reverter o caos. É nesse silêncio que você ouve os pensamentos que estavam sendo abafados pelo ruído. Você nota que o medo que te travava, muitas vezes, não tinha base nenhuma na realidade. Era apenas um reflexo de uma ansiedade incontrolável. Ao silenciar, você ganha a capacidade de observar a sua própria mente funcionando. Você se torna o observador dos seus pensamentos e não mais a vítima deles. Se você conseguir sustentar essa prática por apenas 7 dias, verá uma alteração na forma como lida com qualquer crise externa que apareça. Você parará de reagir aos eventos e começará a respondê-los com uma lucidez que antes lhe faltava. Nesse ponto do processo, você já entendeu que a estrutura do seu sucesso depende estritamente da base que você estabelece hoje. O amanhã é apenas um reflexo da semente plantada e cuidada no agora. Muitas pessoas interrompem a leitura ou o estudo quando chegam na fase de aplicação, justamente por sentirem o peso de que o discurso acabou e a responsabilidade começou. Se você quer, de fato, romper o ciclo, não permita que esse conhecimento se torne apenas uma lembrança agradável. O verdadeiro divisor de águas não está nas palavras que li, mas na decisão que você toma exatamente agora, ao fechar este momento de reflexão sobre como vai agir nas próximas horas. A sua transformação não é um evento, é um modo de vida que você assume, passo a passo, momento após momento, até que a vitória seja não apenas possível, mas inevitável. A transição da teoria para a prática é onde a maioria das intenções morre antes mesmo de ganhar fôlego, não porque o objetivo seja inalcançável, mas porque existe uma resistência inata do cérebro em abandonar o caminho de menor esforço. Pense na sua mente como um terreno que foi percorrido pelo mesmo caminho durante anos. A trilha está marcada, a grama não cresce mais ali, e o seu subconsciente caminha por esse atalho sem precisar perguntar. Criar um novo padrão não é apenas sobre pensar positivo. É um processo de desbravar mato virgem, exigindo uma disciplina técnica que, inicialmente, parece pouco natural. Você deve antecipar que, ao tentar mudar o curso da sua clareza mental, surgirão picos de desconforto, que são sinais físicos de que o cérebro está sendo forçado a formar novas conexões. Quando esse desconforto bater, em vez de recuar, enxergue como a prova irrefutável de que você está saindo do modo automático e entrando no modo de comando. Imagine alguém que decide mudar a forma como responde às críticas ou aos fracassos cotidianos. Em vez de uma defesa imediata e emocional, essa pessoa implementa um intervalo de 5 segundos.
Durante esse brevíssimo lapso, ela apenas respira e conscientemente decide qual parte do seu repertório mental irá utilizar. Essa técnica, embora simples, altera radicalmente o resultado de qualquer interação interpessoal. O ponto crítico aqui não é a natureza da crítica recebida, mas a sua capacidade de não se tornar escravo da reação instintiva. Se você assume o controle desse intervalo, você assume o controle da percepção alheia sobre você, porque, em última instância, a percepção dos outros é moldada pela sua própria autoconfiança inabalável. Quem não reage desesperadamente demonstra um poder que ninguém consegue ignorar. Essa postura de comando interno tem um efeito cascata que atinge sua capacidade de realizar tarefas complexas. Quando a mente está despoluída de preocupações desnecessárias, o foco se torna quase laser. Em um ambiente onde a maioria das pessoas tenta processar 10 coisas ao mesmo tempo, mantendo o nível de estresse em níveis insustentáveis, a sua capacidade de se dedicar exclusivamente ao que é prioritário torna-se uma vantagem competitiva desproporcional. A eficácia não é sobre trabalhar mais horas, é sobre a intensidade com que você aplica seu intelecto naquilo que realmente gera resultado. Muitos confundem ocupação frenética com progresso, mas a realidade é que o ruído constante mascara uma estagnação perigosa. Você precisa, ocasionalmente, verificar se a sua correria diária está realmente movendo o ponteiro, ou se você está apenas girando em torno de problemas que não levam a lugar nenhum. Considere a natureza do hábito de adiar decisões. Frequentemente, a hesitação não vem da falta de capacidade, mas do medo do que virá após a escolha ser feita. Existe uma ilusão de que esperar mais tempo para decidir trará mais clareza, mas na maioria dos casos, isso apenas alimenta uma paralisia que consome a energia mental necessária para a execução. Ao procrastinar, você permite que o peso da decisão se acumule, tornando-se mais pesado a cada dia que passa. Se você analisar as grandes viradas que ocorreram na sua trajetória, notará que elas raramente foram antecedidas por um longo período de contemplação lenta, mas sim por uma decisão firme, tomada em um momento de clareza absoluta, seguida por uma execução implacável. O risco de decidir errado é sempre menor do que o risco de não decidir nada, pois a falha te ensina, enquanto a inércia simplesmente te mantém no lugar. A construção de um intelecto afiado exige também o que chamamos de curadoria de inputs. Assim como seu corpo sofre os efeitos do que você ingere, sua mente sofre as consequências dos dados que você consome diariamente. A maioria do conteúdo que bombardeia nossos sentidos é desenhado para capturar atenção, não para edificar. Se você quer elevar o seu nível mental, é mandatório limitar a entrada de informações triviais e tóxicas. Isso não significa viver isolado do mundo, mas ter a sabedoria de filtrar o que entra. Pergunte-se antes de dedicar tempo a qualquer assunto: isso contribui para a visão de longo prazo que eu estabeleci? Ou é apenas um entretenimento barato que está consumindo meu estoque de clareza mental? A disciplina de dizer não ao que é irrelevante é o que libera o espaço para o que é fundamental. Nesse processo de filtragem, você notará que certas pessoas ou conversas começam a ter menos peso no seu dia a dia. Isso não é arrogância ou distanciamento desnecessário, é a preservação da integridade do seu foco. O nível médio dos pensamentos que circulam ao seu redor molda a temperatura da sua própria ambição. Se o ambiente é de mediocridade ou de constante lamento, é quase impossível manter a mente em alta performance. O grande desafio de mudar a própria mentalidade é, por vezes, perceber que você precisará alterar a estrutura das suas interações.
Ao mudar o que você tolera, você automaticamente muda o padrão de quem se aproxima de você. Não é preciso explicar as mudanças que você está fazendo. Os resultados falarão com muito mais autoridade do que qualquer justificativa que você possa oferecer verbalmente. A paciência deve ser encarada como uma ferramenta de estratégia, não como um sinal de passividade. Muitas pessoas desistem justamente no momento em que a estrutura de sua nova mentalidade começa a ser testada pela realidade. Elas esperam que, por terem mudado sua forma de pensar, o universo ao redor mude instantaneamente. Mas existe um tempo de maturação entre o pensamento e a materialização. Esse é o momento em que a persistência se separa do amadorismo. O profissional, aquele que entende as leis da mente, sabe que o esforço contínuo, mesmo quando os resultados não são visíveis, é a semente de toda grande colheita. Se você mantiver a constância, não haverá como impedir o avanço, pois a arquitetura mental que você está construindo é sólida demais para ser abalada pelas instabilidades passageiras do cenário externo. Cada dia é uma nova oportunidade de resetar o sistema e reforçar as novas trilhas neurais. O que foi feito ontem serve apenas de aprendizado, enquanto o presente é o laboratório onde você testa a solidez das suas convicções. Tentar ser perfeito desde o início é uma armadilha. O progresso incremental, mesmo que pequeno, é infinitamente superior à perfeição inexistente que paralisa a ação. Se você falhou em algum momento, não gaste energia com culpa ou autocrítica corrosiva. Apenas note a falha, entenda por que o sistema cedeu e reajuste a rota. É exatamente esse tipo de resposta racional e técnica que diferencia quem alcança os resultados que deseja daqueles que apenas vivem o ciclo perpétuo da intenção frustrada. Você tem o controle necessário. Agora é apenas uma questão de aplicar a lógica que você acaba de assimilar. A verdadeira engenharia da mudança não reside em explosões esporádicas de energia, mas na manutenção de um campo de foco constante. Pense na diferença entre a luz que se espalha indistintamente por um ambiente e o feixe de um laser, que concentra a mesma energia em um único ponto capaz de perfurar aço. Sua mente, quando dispersa em múltiplas direções ou sobrecarregada por preocupações periféricas, funciona como a luz difusa, ilumina, mas não transforma nada. Quando você começa a filtrar o que merece sua atenção, você entra em um modo de execução onde o ruído externo perde a capacidade de influenciar sua direção. O distanciamento emocional dos eventos que não colaboram com seu objetivo principal não é indiferença, é a preservação do recurso mais escasso que você possui, sua clareza de pensamento. Imagine alguém que precisa atravessar uma região densa de neblina. Se a pessoa fixar os olhos nos seus próprios pés, o medo do próximo passo pode paralisá-la. Contudo, se ela mantiver a visão focada em um ponto fixo à frente, a trajetória torna-se previsível e executável. Muitos falham porque fazem do problema atual o horizonte final da sua visão. Ao adotar a postura de observador das próprias emoções, você retira o poder que o medo ou a ansiedade têm sobre suas decisões. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você passa a perguntar, qual é a alavanca técnica disponível aqui que posso usar para converter esse cenário em progresso? Essa troca de perguntas altera instantaneamente a química do seu raciocínio. Existe ainda a questão do ambiente que você frequenta, não apenas físico, mas mental. A sugestão é uma força poderosa. Se você permite que padrões de pensamento de conformidade e estagnação entrem no seu sistema diariamente, é impossível manter a arquitetura da sua nova mentalidade. É como tentar manter a temperatura constante em uma sala com as janelas abertas durante uma tempestade. Você precisa curar o que consome seu tempo intelectual.
O que você lê, o que ouve e as conversas que mantém são as matérias-primas do seu estado de espírito. Se a matéria-prima é de baixa qualidade, o resultado final da sua produção mental não pode ser de alto nível. A disciplina de selecionar a qualidade da informação que você consome é o diferencial que separa os executores de elite dos espectadores da vida alheia. Cada momento de decisão é um microcontrato que você assina com seu futuro. Não existe uma versão do seu futuro que não seja consequência direta de como você gerencia esse exato instante. A inércia é o estado natural do sistema, e o esforço inicial para mudar o curso de uma vida parecida com uma máquina pesada saindo da imobilidade. Exige força bruta no começo, mas uma vez que a velocidade de cruzeiro é atingida, o esforço necessário para manter o avanço diminui drasticamente. O problema é que a maioria dos indivíduos abandona o projeto exatamente quando o atrito está prestes a diminuir. A persistência, portanto, não é sobre aguentar sofrimento eterno, mas sobre aguentar o período crítico de atrito inicial, até que a nova rotina mental se torne o seu padrão automático de operação. A persistência que você precisa cultivar não é uma força solitária. Ela é, na verdade, a aplicação prática da fé que não se dobra diante das circunstâncias. Quando Hill falava sobre a importância de manter um foco inabalável, ele estava, sem perceber, descrevendo a constância que a Escritura nos pede diante do Criador. Você não está construindo um legado apenas pelo seu intelecto ou pelos seus planos. Tudo o que você projeta só encontra alicerce sólido quando está fundamentado na rocha, que é Cristo. A mudança mental que você busca não vem de um truque psicológico, mas da renovação do seu entendimento pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Considere agora o que está impedindo o seu avanço. É a sua vontade ou é a falta de entrega ao propósito que Ele escreveu para você? A grande virada de chave acontece no momento em que você para de lutar contra a maré da sua própria ansiedade e assume a postura de um servo que confia plenamente no Senhor do tempo. O seu sucesso não se mede pela quantidade de metas alcançadas com o seu esforço, mas pela conformidade do seu coração aos desígnios daquele que sustenta todo o universo. Hoje, convido você a alinhar sua mente a essa verdade inegociável. Entregue os seus pensamentos, suas ambições e o controle da sua jornada a Deus, pois quem caminha com Ele nunca caminha sozinho ou sem direção. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Se esta reflexão trouxe clareza e despertou algo novo em você, registre aqui o seu amém, deixando o seu like para que mais pessoas alcancem esse propósito e inscrevendo-se em nosso canal para continuarmos fortalecendo nossa caminhada diariamente. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que a sua luz ilumine cada decisão que você tomar a partir de hoje. Fique com a promessa de que todo aquele que confia no Senhor jamais será confundido.